Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. Com muita alegria que podemos voltar aqui neste domingo para louvar ao Senhor, já depois de uma manhã abençoada que Deus aqui nos concedeu. Muitos irmãos, graças a Deus, têm se despertado, para vir à escola bíblica dominical. Neste dia tivemos pela manhã um culto administrativo. Alguns irmãos deram a sua profissão de fé, outros me mandaram mensagem dizendo que estão trabalhando, mas que vão se batizar, confirmando assim a sua decisão pelo batismo. Outros estão ainda talvez em dúvida com relação a se vão se batizar ou não, mas eu creio que pela oração dos irmãos da igreja, Deus haverá de os ajudar a de fato tomarem essa atitude de fé, de obediência à ordenança do Senhor Jesus. E que nós possamos continuar orando, para aqueles que já se decidiram, mantenham-se firmes na sua decisão. Nós temos até domingo 29, qualquer outro irmão dos que ainda não se decidiram, se tomarem a decisão de se batizar, ainda assim lá no dia nós poderemos ter um culto extraordinário e tomar a profissão de fé dos irmãos, e assim eles poderem descer as águas do batismo. O pré-requisito é se crer em Jesus como seu Salvador. Se crer em Jesus como seu Salvador e confessar publicamente isso, não há nada que o impeça de ser batizado. Meus irmãos, eu quero ainda dar um aviso antes da gente ler a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, a respeito de uma atividade que os jovens vêm se programando. Como nós planejamos, como os jovens planejaram, e a princípio estavam pensando em fazer algo mais para a igreja, nós desafiamos eles a fazer algo para alcançar também pessoas de fora da igreja. A temática desse congresso jovem está relacionado a Jesus, luz para aqueles que estão nas drogas. Então é um tema assim, muito atual, é um tema assim, muito complexo também, é um tema muito desafiador. Então, por uma medida estratégica, por precaução, nós conversamos com eles e decidimos adiar esse congresso. Por quê? Porque isso requer todo um trabalho de preparação da igreja, dos próprios jovens que precisam estar integrados. Então, esse trabalho será adiado e nós anunciaremos uma outra data, que seria justamente já no próximo final de semana, o sábado e o domingo. Já como nós pretendemos fazer 2 dias também, eu disse a eles, o pastor, toda a liderança estará envolvida para dar suporte, para dar apoio a esse trabalho. Eles não têm condições de fazer esse trabalho sozinhos, eles precisam do apoio da igreja. Então, o Luiz Pastura já se comprometeu a colar ali no Bruno, na Bruna e no Júnior, e ajudá-los nesse desafio. E aí eu e mais todos os demais líderes dos ministérios vamos estar apoiando esse trabalho, porque é um trabalho de toda a igreja. Então, outras igrejas serão contactadas, grupos que já têm trabalhado com recuperação de jovens que se drogam, então serão convidados a vir aqui dar o seu testemunho. Irmãos lá da Cristolândia, nós já temos aí o contato da irmã Marlene, que pode trazer um grupo para vir aqui dar o seu testemunho e falar do poder de Deus na transformação daqueles que um dia tiveram contato com a droga. Teremos o nosso irmão Francisco, nosso irmão Luiz Pastura, que farão uma abordagem mais no âmbito jurídico e no âmbito da saúde mental, do aspecto psicológico. E nós traremos uma palavra mais no sentido espiritual, como a Bíblia a palavra de Deus pode transformar o indivíduo que decide andar pelo caminho das drogas. Então é um trabalho grandioso, eu tenho certeza que será um marco na vida da juventude da igreja. Então, por uma questão estratégica, nós vamos adiar esse trabalho para podermos fazer uma maior e melhor divulgação. Continue orando, nós não vamos abrir mão de fazer esse trabalho. Nós iremos pedir forças ao Senhor, direção do alto, para fazermos da melhor forma possível. O nosso Deus é digno que a gente faça um trabalho com excelência. Se louvamos, devemos louvar com excelência. Se ensinamos, que haja dedicação ao ensino, que haja excelência no ensino. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, depois desses avisos, desses pedidos de oração. Nós vamos refletir alguns minutos aí na palavra de Deus sobre a reconciliação com Deus. Nesse texto que Paulo escreve a esses crentes, ele fala sobre a justificação pela fé e do resultado que ela produz.
quando somos reconciliados com Deus. E no capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Você já viveu alguma experiência de reconciliação? Isso é muito comum entre amigos, né, chegados. Quem é um amigo que até hoje não brigou com o seu amigo, não se desentendeu com o seu amigo? Quem é o cônjuge, né, que até hoje nunca houve nenhum desentendimento, chateação, aborrecimento, que de fato, mesmo, né, alguém tenha que ter tomado a iniciativa de buscar a reconciliação, mesmo que não tenha tido culpa direta, né, para aquele problema, para aquela dificuldade, né, para aquele mal-estar que agora se estabeleceu na relação. Quantos de nós já não abrimos mão do nosso direito em busca da paz no relacionamento, da reconciliação no relacionamento? Não há quem de fato não tenha passado já por essa experiência ou não vá passar. Todos nós estamos fadados a, de alguma forma, vivermos essa experiência de buscarmos a nossa reconciliação, seja com o nosso pai, porque o aborrecemos, o desobedecemos, seja com o cônjuge, seja com um amigo, seja com um irmão em Cristo ou com um pastor. De alguma forma, nós não podemos agradar a todos, todo momento, 100%, todo o tempo. Às vezes fazemos algo que desagrada ao outro, e isso requer uma busca pela reconciliação. Porque com certeza ninguém ganha quando nós estamos brigados. Ganhamos? Alguém ganha quando nós estamos brigados? Estamos bicudos um com o outro, né? Não conseguimos, né, chegar lá e conversar na paz, né, naquele jeito natural que nós temos. Com certeza, irmãos, o estado em que o homem vivia com Deus era um estado que exigia reconciliação. Mas o próprio homem não tinha condições dele, por si só, buscar essa reconciliação, porque o homem estava bem distante de Deus. Eu estava há mais de 23 anos, esse ano vai completar, eu vivi um tempo da minha vida em que eu fui para bem longe de Deus, bem parecido com aquele filho pródigo, aquele filho jovem que pegou parte da herança, né, parte da vida, parte do tempo, parte das bênçãos de Deus e saiu, né, pelo mundo afora para viver aventuras, né, e viver, como disse o seu irmão mais velho, dissolutamente, irresponsavelmente, sem pensar nas consequências. Não se importou por algum tempo com o amor do seu pai, né, com o carinho do seu pai, com todas as bênçãos que o seu pai lhe concedia. Mas há momentos na vida da gente, irmãos, que quando nós brigamos com aquele com quem nós temos um relacionamento, com quem nós amamos, com certeza vai chegar um dado momento que nós precisaremos buscar essa reconciliação. Pensaremos naquela situação de voltarmos e de alguma forma fazer as pazes, novamente reatar aquele relacionamento do seu estado natural. Quando o homem pecou lá no Éden, de fato o homem estava fadado agora a estar afastado de Deus, porque o próprio Deus disse que ele não poderia mais estar vivendo com esse homem que estava agora em pecado. Mas o próprio Deus estabeleceu um plano que foi feito antes da fundação do mundo, porque Deus não foi pego de surpresa diante do ato de pecado e desobediência do homem. Deus estabeleceu um plano, e por esse plano ele haveria de restabelecer, reconciliar a sua criação primorosa novamente com ele. De tudo que Deus criou, não há nada mais maravilhoso, mais especial do que eu e você. Se nós pararmos para olhar para a natureza, se pararmos para olhar para os animais, nós vamos ficar, né, estupefatos, né? Vamos ficar assim maravilhados, vamos ficar abismados, vamos ficar em alguns momentos assim extasiados,
porque é tremenda, né? Maravilhosa a criação de Deus. Mas você já parou para imaginar quão maravilhosa é a criação do homem, de nós, de cada um de nós? Nós estamos num grupo aqui nesta noite de talvez 80 ou 90 pessoas, mas você pode olhar e perceber que cada um, né, tem as suas características próprias. Cada um tem o seu jeito diferente, a cor da sua pele diferente, um tipo de cabelo diferente, a cor dos olhos, o formato do rosto. Cada um tem um gosto, tem personalidade. Deus, em meio a tantos bilhões de habitantes que existe, não há ninguém completamente igual ao outro. Mas todos nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. É bem verdade que, olhando para certas pessoas, eu passava no centro aqui de Jundiaí, e numa praça que fica ali por trás da igreja principal, ali no centro de Jundiaí, tinha um senhor. Ele estava até aparentemente bem vestido. Ele não estava todo esmulambado, né, com roupas rasgadas, sujas. Ele estava com tênis, ele estava, né, com uma roupa, né, bem vestido. Mas aquele homem estava deitado ali, deitado num canteiro ali, quase que entre a grama e a parte da calçada, onde muitas pessoas iam e vinham, passavam e não olhavam para aquele homem. E por um pouco distante, em meio à pressa que nós ali passávamos, Deus me fez olhar ali para aquele homem. E eu fiquei imaginando, meu Deus, o que é que será que esse homem, por que ele está aqui deitado nesse lugar? Eu não sei se ele estava drogado, eu não sei se ele estava, né, embriagado completamente, né, tomado pelo álcool. Eu não sei se ele tinha sido ali talvez espancado e estava ali talvez à beira, né, da morte. Eu não sei qual era a situação dele. Aparentemente parecia que não tinha acontecido nada de mais grave com ele. E naquele mesmo instante me veio a mensagem de Deus que diz que Deus nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Um trabalho do meu filho lá da escola, que ele foi desafiado a retratar um pouco da pobreza em algumas fotos, me fez ajudá-lo e em alguns momentos andar um pouco procurando pessoas que de alguma forma ou situações que representassem a pobreza. E não é muito difícil, irmãos, encontrar isso. Mesmo aqui onde nós temos, né, com a grande cidade, né, o grande estado de São Paulo como um dos estados mais financeiramente falando, economicamente falando, né, um dos maiores destaques desse país. Na cidade onde nós estamos, nós podemos olhar e ver que muitos estão, infelizmente, vivendo uma situação de vida muito difícil, beirando a miséria. Alguns, nós já vimos o caso aqui de uma senhora que nós trouxemos aqui em meados do ano passado, e que até hoje nós sabemos que ainda tem uma situação persistente. Parece que, de fato, a maior pobreza, miséria que aquela pessoa vive está mais dentro dela mesma do que das circunstâncias em que ela está inserida, embora nós tenhamos lutado para tirá-la daquela situação. Muitos irmãos e outras igrejas tenham lutado, parece que a situação de miséria daquela família ainda persiste. E eu me pus a pensar, de fato, se Deus veio e já providenciou a reconciliação com Deus, né, para restaurar a sua imagem, né, e a sua dignidade da sua imagem nesse homem que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, porque ainda nós olhamos para esse mundo e vemos tanto sofrimento, tanta miséria, tanta dor, tanta tragédia. Nós acabamos de cantar um louvor que ele diz: Ele me ama. Será que nós já sabemos verdadeiramente que Deus nos ama? Será que de fato nós já temos provado e visto, né, o quanto Deus é bom, o quanto o amor dele é bom, que o amor dele é capaz de nos sustentar nos momentos em que mais nós precisamos? No versículo 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Sabe como é que a gente pode ser reconciliado com Deus? Só por causa do grande amor de Deus por nós. Se não fosse o grande amor de Deus pela sua criação, nem eu nem você poderíamos estar aqui nesta noite. Eu tenho certeza que eu só estou vivo, né, já
pela graça de Deus, tendo completado 43 anos, e para a glória de Deus, a maior parte da minha vida já está sendo, né? Eu tenho vivido para a glória de Deus. Eu tenho me esforçado para fazer valer a pena o amor que Deus demonstrou pela minha vida. Em alguns momentos eu me sinto, às vezes, frustrado, porque eu sei que algumas atitudes minhas podem não estar correspondendo ao grande amor que Deus demonstrou pela minha vida, entregando o seu Filho Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu hoje já há 23 anos, fui reconciliado com o meu Deus. E não há coisa melhor nesse mundo, em meio a tudo que você possa imaginar, que possamos adquirir nesse mundo, que possamos ter nesse mundo, senão a de ter primeiramente paz com Deus, de ser reconciliado com Deus. Porque se você sair por aí perguntando, olha, o que é Deus para você? Quem é Deus para você? Lá em Botafogo, em Itapissuma, Pernambuco, nós ouvíamos muito as pessoas dizer: Deus é tudo. Deus é tudo para mim. O que é Deus para você? Você já respondeu dessa forma a alguém? Porque você não tinha condições de enumerar, né, o quão importante e quão coisas grandiosas Deus tem feito por você. Você resumiu dizendo: Deus é tudo para mim. Eu conheço uma senhora que ela diz: meu marido é minha vida. Eu disse: meu Deus, quão frágil é essa vida. Eu conheço também mulheres que dizem, ainda hoje dizem: Deus é a minha vida, Deus é tudo para mim. Tá certo. O marido, a bênção, a vida, a salvação, a reconciliação vem de Deus. Então Deus é que primeiramente precisa ser tudo para nós. Nós precisamos fazer de Deus tudo para a nossa vida. Porque não há outra forma de sermos reconciliados com Deus senão por causa e por meio de Jesus Cristo. E só podemos ser reconciliados com Deus porque Deus nos amou. E em 1 João 3,16 ele diz: nisto conhecemos o amor. Nisto nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Você já pensou? Eu nunca contei aqui quem exatamente eu fui há 23 anos atrás. Nem vou contar agora. Mas algumas coisas vocês já ouviram. E talvez alguns tenham dito: mas rapaz, Jesus deu a vida dele por Moacir, né? E você? Você era tão bonzinho, tão boazinha assim, né, para falar, né, desse jeito ao meu respeito? Você já pensou que muitas vezes nós estamos falando a respeito de outros, né, que nós olhamos e quando ouvimos o testemunho deles, dizemos assim: poxa vida, e Jesus morreu por essa pessoa, foi? Para não dizer assim, por essa trepeça, por essa figura, Deus foi capaz de amar esse camarada ao ponto de entregar seu filho para salvar também esse camarada. Irmãos, tem alguns que a gente acha que Jesus não tem que salvar, que Jesus tem que matar e jogar lá nos quintos dos infernos, se é que existe quinto, né? Porque nós achamos por algum momento que Jesus só veio salvar alguns que não forem tão maus. Talvez alguns que andem lá na Cracolândia, né, que agora é Cristolândia, porque tem muitos agentes de Cristo lá, anunciando a mensagem da salvação. Muitos que passam ali, talvez alguns que já foram ali, muitos que já foram ali assaltados. Talvez digam: para esses não tem mais jeito. Para esses jovens, para esses homens, para essas mulheres, para essas crianças, não tem mais jeito. Olha que situação, que estado de degradação. É possível sim, irmãos. É possível por causa do grande amor de Deus pelos homens, pela humanidade. Todos podem ser reconciliados com Deus. Deus prova o seu amor por cada um de nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A condição deles está no alcance de Deus, são pecadores. Nós fomos alcançados por esse tão grande amor. Em João 15,13 ele diz: disse Jesus: ninguém tem maior amor do que esse. Tá certo, o Flávio estava aqui falando: olha, teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher podem te amar tanto quanto Jesus. Você quer ver a prova disso? Tem alguns que por aí com o discurso: se fulano me trair, eu não quero mais saber dele. Você tem ideia de quantas vezes nós já traímos Jesus? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Eu me lembro de uma época em que eu neguei Jesus quando eu saía de casa para a igreja e botava a Bíblia dentro de uma bolsa plástica, uma bolsa de supermercado.
E enrolava e colocava dentro da camisa ainda. Ah, como Jesus devia estar olhando para mim assim, meu Deus. Né? O próprio Deus devia estar olhando para mim assim, o que esse jovem está fazendo? Ele não disse que já me aceitou porque ele não tem coragem de assumir a decisão que ele um dia tomou, né? Em me aceitar como Senhor e Salvador da vida dele. Quando era conveniente, eu dizia que era de Jesus. Quando não era, eu dizia que não era. Ah, quantas vezes eu traí Jesus, quantas vezes eu neguei Jesus. Mas ainda assim Ele me ama. Eu sei, Ele me ama. Ele me amou e continua me amando até hoje, porque eu ainda hoje não sou perfeito como deveria ser, mas que tenho como alvo a perfeição para ser igual a Jesus Cristo. Eu sei que Ele ainda me ama. Ele me ama quando muitas vezes eu me irrito. Quando muitas vezes a ira vem e eu tenho que, né, dominar esse sentimento. Eu tenho que não deixar que a ira me controle, mas eu tenho que pedir a Deus forças para controlar a ira e não pecar contra Deus, pecando contra o meu semelhante. Em João capítulo 17, o versículo 26, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus, irmãos, é algo que vem de encontro às nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo diz: o amor de Deus está derramado, é derramado em nossos corações. Quando Deus nos pede na sua palavra, amai-vos assim como eu vos amei, Ele está pedindo porque primeiramente Ele tem demonstrado esse amor, Ele tem dado prova desse amor. Alguma mulher aqui seria capaz de dizer que grande prova de amor já recebeu na vida? Talvez algumas queiram dizer assim: ah, pastor, até hoje eu estou esperando. Talvez um homem, né? Os homens também de alguma forma, né? Ah, pastor, até hoje eu também nunca recebi nenhuma prova de amor da minha esposa. Mas alguns já tenham dito: ah, pastor, mas um dia, né, o meu amigo deu uma grande prova que me ama. No momento que eu mais precisei, ele esteve do meu lado. Ah, pastor, meu marido me provou que me ama, quando muitas vezes, algumas vezes, quando eu precisei dele, ele me estendeu a mão, ele esteve ali presente. O meu pai provou que me ama quando ele me exortou, né, me disciplinou, ele me mostrou o caminho em que eu devia andar. Deus, irmãos, não ficou apenas no conceito, né, apenas no sentimento, no desejo de nos amar. Ele, de fato, tomou uma atitude de amor para com cada um de nós. Essa reconciliação é possível com Deus, porque além dele nos amar, o próprio Jesus Cristo nos justifica. Nós pregamos uma mensagem aqui que falava sobre as bênçãos do sacrifício de Cristo, e dentre elas estava o da justificação. A justificação, irmãos, para Paulo significava remissão dos pecados, pagamento pelos pecados. Você tem ideia de quantos pecados você cometeu e de quantos esses pecados custariam? Alguém tem alguma ideia aqui? De quanto valeria, né, em dinheiro, cash, né, em notinhas lá do peixinho lá, quanto valeria, né? Ou então, se preferir, né, em dólar, em euro, quanto valeria os pecados que você cometeu? Ih, pastor, nem o dinheiro do mundo inteiro, né, conseguiria, né, poder ser calculado para pagar os pecados que eu cometi. Irmãos, os pecados que nós cometemos para Deus, sejam eles, tenham sido eles pequenos ou grandes, todos eles, irmãos, valiam preço de morte, ou melhor, de vida. E aí, irmãos, só tinha uma forma desses pecados serem pagos. Sabe como? Com a vida. E aí Jesus Cristo vem e Ele entrega a sua própria vida. Não é isso que Paulo diz? Cristo morreu por nós. Ele pode nos justificar porque Ele deu a sua vida pela nossa vida. Foi vida por vida. Ou melhor, uma vida por todas as vidas. Porque o pecado entrou no mundo através de um só homem. E passou a todos os demais. Então a justiça de Deus haveria de se consumar na pessoa de Jesus Cristo, para que através da vida dele, a salvação dele, pudesse passar a todos os outros homens. Por isso que nós estamos aqui, pregando esse evangelho, vivendo de acordo com esse evangelho, procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 15 diz: Ele morreu por todos. Todos, irmãos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu em seu favor.
Irmãos, o crente nada mais é do que aquele que é chamado agora para viver de acordo com aquele que entregou a sua vida no seu lugar. Quem entregou a vida dele no nosso lugar, irmão, foi Jesus Cristo. E agora nós temos que viver de acordo com os ensinos de Jesus, de acordo com a orientação de Jesus. Temos que aprender da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, para que de fato possamos fazer valer a pena esse sacrifício. Não que nós possamos, pelas nossas atitudes, anular esse sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício dele foi feito uma vez por todas e por todos. Mas você pode viver de tal forma que agrade aquele que um dia entregou a vida dele pela sua vida, para resgatar a sua vida, para justificar, para pagar a dívida dos teus pecados. Jesus foi lá e com a sua vida, ele pagou, ele fez um pagamento pela tua vida, entregando a vida dele. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim: porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Se o pecado iria gerar morte, irmãos, se o pecado iria definitivamente nos afastar de Deus, Jesus veio e nos justificou, nos tornou justo aos olhos de Deus. Toda a ira de Deus pelo pecado, né, caiu sobre Jesus quando ele estava lá na cruz. Jesus foi fulminado pela ira de Deus, por causa dos nossos pecados. E agora quem crê em Jesus tem a vida eterna. É feito, é declarado justo aos olhos de Deus. Mas é preciso, irmãos, que agora nós vivamos nesta vida. Foste comprados por preço, glorificai a Deus em vosso corpo. Tudo que diz respeito à nossa vida aqui nessa terra, irmãos, temos que em tudo procurar glorificar a Deus. Há um outro texto que Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, se você vai falar algo e Deus não vai ser glorificado, não fale, meu filho. Se você vai fazer algo e Deus não pode ser glorificado, não faça. Agora, se o que você quer fazer, o que você quer dizer, né, o que você quer expressar, vai glorificar a Deus, não tenha vergonha, não tema nada nem a ninguém, fale. Tenha coragem para falar, porque tem muita gente falando besteira, tem muita gente pregando mentira por aí, e não tem vergonha, irmãos. Tem gente gravando vídeo e postando lá no Facebook, lá no Twitter, anunciando coisas, né, vergonhosas, e não tem vergonha. Tem muitas pessoas aí fazendo exposição do seu corpo, né, revelando as suas intimidades, e não tem vergonha do que estão fazendo, irmãos. Mas por que nós teremos vergonha de anunciar a verdade de Deus, irmãos? Porque nós deixaremos de anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nós teremos vergonha de dizer que nós fomos justificados por Cristo. Eu sei que alguns ainda podem às vezes querer nos apontar o dedo, mas você, logo você, Ax, logo você, Eduardo, eu te conheço. Conhece não, irmãos. Se esses homens, né, se essas pessoas, se eu não poderia citar o nome de várias pessoas aqui nessa noite, se essas pessoas agora de fato entregaram a vida a Jesus Cristo, são nova criatura. Eles não conhecem mais. Eles conheciam talvez o Moacir de antes, mas o de agora eles não conhecem. Já fazem 23 anos que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Os que me conheceram até os 20 anos, talvez digam: ah, rapaz, eu te conhecia. Você não é aquele doidinho, né, que jogava bola aqui com a gente? Doidinho, uma ova, rapaz. Eu já fui doidinho, mas agora Jesus, ó, me aprumou. Jesus me deu um juízo muito bom, agora eu tenho a mente de Cristo. Eu já fui doidinho mesmo, meu apelido era doido, irmão, lá como era adolescente. Era doido, estava fadado realmente a viver sem juízo. Porque não reconhecia o amor de Deus. Porque não tinha aceitado a justificação de Cristo pela minha vida. A reconciliação com Deus é possível, irmãos, porque o próprio Deus, Ele quer nos reaproximar dEle. Se nós fomos para longe dele por causa do pecado, se nós só amávamos o mundo, se nós só queríamos saber dos prazeres do mundo, se nós só queríamos viver de acordo com o que nos desse na telha, né, nos desse nos pensamentos, o que nos desse viver de acordo com o nosso nariz, se a gente andou por aí achando que podia, né, fazer e acontecer,
e estávamos indo cada vez mais longe, né? Mais distante de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus. Porque o próprio Jesus veio para nos reconciliar com Ele e com o Pai. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho, irmãos, para que através dele nós pudéssemos ser novamente reconciliados com Deus. Irmãos, o Deus que nos reconciliou com Ele, Ele nos manda levar a mensagem da reconciliação, porque há muitos outros precisando ser reconciliados. O que seria de nós, irmãos? Como foi que você chegou aqui, irmãos? Como foi que você chegou aqui? A irmã Dicen, né? O Demétrio, né? A irmã Raimunda, como foi que vocês chegaram aqui? Não foi porventura através de alguém, hein, Pereira? Deus não usou porventura alguém? Ou será que foi um anjo que desceu lá na porta da sua casa, irmã Raimunda? Bateu lá? Raimunda, eu sou da parte de Deus e eu quero te dizer que você precisa ir para a igreja para ouvir a mensagem da salvação e aceitar Jesus para ser reconciliada com Deus. Foi assim, irmã? Não. Alguém, irmãos, algum mensageiro de Deus, algum porta-voz de Deus, algum embaixador da parte de Cristo, foi lá e deve ter falado para ela, deve ter convidado, ela deve ter passado em algum lugar e alguém pode ter dito: olha, vem cá, olha, eu quero lhe convidar para vir ouvir a palavra de Deus. No livro de Hebreus, irmão, no capítulo 10, o versículo 19 ao 23 diz assim: porque tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos congregar. Ah, meus irmãos, Deus nos chamou e em Cristo nós temos acesso a Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. Você já pensou? Quantas pessoas não vêm, né, a Deus porque elas se acham indignas? Quantos de nós relutamos e dizemos: não, eu não vou à igreja, não, eu não quero saber desse negócio de me aproximar da igreja, de ouvir a palavra. Lá no íntimo, nós sabíamos que não éramos dignos. Você imaginava: olha, eu só vivia na cachaça, né, vivia na farra, vivia na dança, né, vivia por aí com os maus pensamentos, com as más atitudes, e eu sou digno de entrar perante a presença de Deus? Tem alguns que, de fato, hoje em dia já não se importam mais, né? Entram de qualquer jeito. Mas antes, quando havia temor de Deus nos nossos corações, nós tínhamos por grande consideração, né, o entrar na presença de Deus. Se fosse como no Antigo Testamento ainda, irmãos, quando havia, né, o santo dos santos lugares, né, e aquele que entrava ali perante a presença do Senhor em pecado, caía ali, né, fulminado, né, caía ali duro e preto, né, esturricado, né, pela ira de Deus. Ainda bem que não estamos mais nesse tempo, irmãos. Estamos no tempo da graça, da misericórdia, da compaixão, da bondade de Deus. Quantas vezes estamos entrando, talvez indignamente, dentro da presença do Senhor, mas o Senhor chamou-nos para nos reaproximar dEle. E aí o próprio salmista diz lá no Salmos, né? Quem é que pode entrar perante a presença do Senhor, senão quem for limpo de mãos e puro de coração? Precisamos sempre, quando entrarmos dentro da presença do Senhor, termos essa ousadia, como diz aqui o escritor aos Hebreus, termos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas vamos entrar aqui e estamos aqui nessa noite porque um dia Jesus verteu, derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E o sangue que Ele verteu é o passaporte para nós podermos entrar com dignidade perante a Sua presença. Sabe por quê? Porque o sangue dEle nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Você pode até entrar aqui com a consciência pesada.
Você pode até entrar aqui com sentimento de culpa, mas aqui há um Deus perdoador. Aqui há um Deus que tem poder para te limpar e purificar de todos os teus pecados. Aqui você tem um Deus que pode te acolher, mesmo quando você errar, para poder te restaurar, para poder te abençoar, para poder curar você e você poder estar dignamente diante da presença dele. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a reconciliação com Deus é possível porque ela já está garantida. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que de alguma forma nós perdemos a comunhão com Deus. Há muitas lutas que vêm sobre as nossas vidas para muitas vezes destruir a nossa comunhão com Deus, para nos fazer afastar, para nos fazer novamente ir para bem longe de Deus. Não vá para longe de Deus. Não volte para aquele caminho de lamaçal, de pecado que você vivia antes. Porque o teu último estado será pior do que o primeiro. Só há esperança em Jesus, só há salvação em Jesus. O texto que nós lemos lá de Romanos diz logo muito mais agora: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O pecador que não estiver próximo a Jesus, que não se apegar com Jesus, que não estiver unido com Jesus, será fulminado pela ira de Deus. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. O pecado irá gerar inevitavelmente a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos estar em comunhão com Ele. Isso já está garantido lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Em diante ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, fomos reconciliados com Deus, irmãos, e não há nada nem ninguém que possa acabar com essa reconciliação. Em João 14:3, Jesus disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem um outro texto lá em João, quando o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Reconciliação perfeita, irmãos, com Deus. Irmãos, nós estamos aqui já reconciliados com Deus, mas temos que perseverar até o fim. Irmãos, temos que perseverar até o fim, até o dia em que Jesus virá para nos levar para Ele. E quando o Senhor nos levar para Ele, irmãos, não haverá mais de forma alguma possibilidade, irmãos, de voltarmos à vida da qual nós tínhamos antes, que era de perdidos, que não estávamos em comunhão com Deus. Irmãos, são muitas as bênçãos que nós temos por estarmos em comunhão com Deus. Se Deus é tudo, se Deus é por nós e ninguém, não tem quem seja contra nós, se Deus é o maior de todos, se Deus é quem dele vem a vitória, então, irmãos, estar em comunhão com Deus, temos todas essas vitórias, essas bênçãos. Filhos de Deus, só aqueles que tiverem de fato, irmãos, tomaram a decisão de um dia deixar, irmãos, renunciar o mundo para vir e estar em comunhão com Deus, pela aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se você não está reconciliado com seu irmão, nessa noite, nesse lugar, há a reconciliação de Deus para você. Deus não quer que a gente fique, irmãos, brigados uns com os outros, porque Jesus veio para nos fazer um só, com Ele e o Pai. O desejo de Deus é que estejamos completamente unidos. Lembra da música que diz carne e unha, alma gêmea? Pois é, meu filho, é isso mesmo. É assim, carne e unha. Tem hora que a minha amadinha disse: sai de perto. Não, tem que estar perto aqui de você. Eu sei que tem hora que fica aquele grude, muito grude, né? Aí dá uma agonia na gente, né, às vezes, né?
A gente fica meio agoniado assim. Se tiver calor, então, né? Eu duvido que ela queira me expulsar quando tiver frio, né? Muito frio. Eu sei que às vezes ela prefere mais o cobertor, né? Mas cara, eu agarro de todo jeito mesmo, porque eu sou chato às vezes, né? Muito pastor é chato às vezes. Mas para estar unido, irmão, juntinho. E com Deus, irmãos. E com Deus, irmãos. Você sabia que tem muitos irmãos que já abandonaram a igreja porque alguns de nós, talvez em algum momento, né, não queríamos reconciliação com ele? Mas será que Deus o rejeitou? Será que você acha que Deus vai rejeitar qualquer um de nós por qualquer coisa que nós venhamos a fazer? Em alguns momentos nós tenhamos que ser disciplinados, em alguns momentos nós tenhamos que ser exortados, advertidos, temos que ser chamados à atenção, mas o Senhor não vai nos expulsar da sua casa, do seu reino. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos justifica, porque Ele quer que de fato nós possamos permanecer com Ele, próximos a Ele, juntinhos a Ele, porque Ele reservou para mim e para você uma morada lá nos céus, e nós precisamos, irmãos, subir, permanecer unidos para subirmos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não imagine que isso não diz respeito também à união. Se nós não estivermos unidos, irmãos, não poderemos subir. Precisamos estar em perfeita união, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Que Deus nos abençoe.